Olá, povo amado do nosso canal, há quanto tempo, que saudades, mas 2024 está começando, perspectivas diferentes e sempre vamos trazer estudos aqui, né? Tem uma turma muito querida, né, me enviando mensagens, cobrando, né, que muitas reviravoltas nesse ano, né? Acabei me mudando da casa em que eu morava para um apartamento e graças a Deus, né, estamos bem e louvando a Deus por tudo, né? Pela sua bondade, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, né? E então vamos começar, né? O estudo de hoje tem o tema Valores Inversos e o Reino de Deus, né? A primeira palavra que a gente vai estudar e refletir está em João 12, do versículo 9 até o versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor: Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Bom, primeira coisa, né? Vamos aqui recordar a ressurreição de Lázaro, né? O Senhor então fica sabendo que Lázaro estava doente, ele demora um pouco por onde estava e ele chega ao local 4 dias depois, né? E aí Lázaro já estava sepultado, né? Algumas coisas acontecem, é interessante depois, quem quiser, né, dar uma meditada nesse texto, uma refrescada na memória, a ressurreição de Lázaro está em João capítulo 11. E aí, né, agora, neste momento, né, as pessoas começavam a ver Lázaro, né, alguém que estava morto e foi ressurreto pelo Senhor, e começam a crer em Cristo, né, por causa desse milagre. Primeiro ponto de aprendizado, de reflexão: todos os milagres apontam para Deus, né? Não existe um milagre sequer que aconteça que não tenha, né, um propósito de glorificar a Deus, de revelar aos homens, né, o poder, o amor de Deus, né, para conosco. E muitas vezes o foco, né, tem sido errado. O foco tem sido nos milagres, nas mãos do Senhor, naquilo que Deus pode fazer. Se essa é a motivação, já começamos totalmente errados. Então, o foco deve ser sempre o Senhor, né? Sempre Deus, sempre o amor a Ele e o amor dele por nós. Então, aqui a multidão, né, ficou sabendo que Jesus estava ali. E aí foram, né, não só por causa dele, mas também por causa de Lázaro. Né? No tempo aqui, né, Jesus, ele era perseguido pelos sacerdotes, né? Pelas pessoas que eram responsáveis ali pela religião da época, né? Pelo templo. E então as pessoas, né, começavam a perseguir Jesus porque Jesus se dizia o Filho de Deus e é o Filho de Deus, né? Mas eles, em nome da religião, em nome de tudo aquilo, né, que eles carregavam, a tradição, né, a visão deles, eles desacreditavam que Jesus era o Messias. E aí eles então começam a perseguir Jesus, e não só Jesus, mas Lázaro também, porque muitos dos judeus, ao verem Lázaro, né, porque viram que Lázaro havia morrido, e ver um poder de tal forma ressuscitar, eles então também queriam matar a Lázaro. Aqui, né, além deste foco do ensino, do milagre, dos milagres sempre apontarem por Deus, também tem algo muito interessante, né, que nós precisamos aprender. Existe um sistema que já acontece, né, religioso, e um sistema mundo que andam com valores totalmente inversos ao reino de Deus, né? Existe um sistema religioso que prega a bênção, que prega, né, o dinheiro,
né, onde o Deus é o dinheiro, é o poder, é a aparência, né? E muitos, infelizmente, têm seguido essas vertentes, né? Essas vertentes não têm a ver com Jesus e o seu evangelho, né? Jesus, quando ele ressuscita Lázaro, não é para, né, subir lá no trono de Jerusalém, se assentar e ser exaltado, né? Não foi essa a motivação, não era este o propósito. Jesus estava aqui na terra, né, para glorificar a Deus, né, como filho, assim como cada um de nós é chamado. E Jesus, ele então, né, movido de compaixão pelas irmãs Marta e Maria, né, e de uma forma muito especial por Maria, por ser uma adoradora, por sempre focar aquilo que realmente era importante, realmente os valores do reino. Certa feita, quando o Senhor foi na casa de Marta e Maria, Marta totalmente voltada aos cuidados de preparar, de limpar, de não sei o quê, né, da aparência, do serviço, da atividade ali o tempo todo. E Maria não, Maria, quando Jesus entra, Maria se senta aos seus pés e quer ouvir o Mestre e quer valorizar a sua presença, né? Algo que nós precisamos aprender com Maria, né? O mais importante em relação à nossa adoração a Deus não é aquilo que a gente pode entregar de material, de aparência, mas é o nosso coração, é um coração motivado pelo amor ao Senhor, de ouvi-lo. Pensa que coisa maravilhosa, né? Jesus dizer que virá à nossa casa, quando ele chegar, nós ali, né, inebriados pelo amor a ele, querendo ouvi-lo, querendo agradecê-lo, querendo adorá-lo como ele é digno. E Maria foi para outra vertente, né? Maria foi para essa vertente da maioria, infelizmente, né? Muito preocupada em tudo tá limpo, em tudo tá bonito, em tudo tá vistoso e perdendo aquele tempo tão importante de simplesmente estar diante de Deus como era, porque o Senhor, ele não vê, né, simplesmente as nossas vestes, a nossa barba feita, né, o cabelinho feito, as unhas pintadas, né, o belo vestido. Não, o Senhor, ele vê também o nosso interior. Quais as motivações que nos levam ali, o que nos motiva a cantar o que cantamos, a orar o que oramos, né? Então o Senhor, ele vê no mais profundo íntimo, né, de cada um de nós. Então, essa balela toda da aparência é um valor inverso, né? É lógico, não é apologia ao desleixo, né, de qualquer forma, de qualquer jeito, mas a essência é a presença de Deus. Não são as coisas, ou o templo, ou a beleza da casa, dos talheres, enfim, do vestido, da aparência. E prosseguindo, né? Aqui nós, então, vamos deparar com algo muito interessante, né? Mateus 5, 4 e 7, né? Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, vamos lá, versículo 4 e o versículo 7, que dizem assim, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E o versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É uma bem-aventurança, ser bem-aventurado, quando eu pego a tradução literal para essa tradução em português, ela quer dizer muito feliz, né? Então, muito felizes os que choram, porque serão consolados. Espera aí, muito feliz os que choram? Parece que né, existe aí uma contradição, mas não. É exatamente isso mesmo que o Senhor está querendo dizer para nós, né? As pessoas que são muito cheias de si, as pessoas que são fortes, que nunca choram, que arrebentam tudo e têm a força e fazem e acontecem, né, não precisam ser consoladas,
Nessas não precisam realmente de nada, muitas vezes nem de Deus. O que o Senhor quer trazer ao nosso entendimento é que, por vezes, nós vamos precisar de sermos confortados, consolados, como o próprio Jesus foi, né? O Senhor, quando passou nessa terra, não estenderam tapete vermelho, né? Os líderes religiosos aqui nesse texto, nós percebemos, né? Eles querem matar Jesus, querem calar Jesus de qualquer maneira, né? Mesmo diante das evidências claras, né, da ressurreição de uma pessoa, eles ainda assim, né, querem matar. Então Jesus, sendo o dono, o criador, né, dando todas as evidências, Jesus foi perseguido, Jesus chorou, né? Quando ele se depara com o sofrimento de Maria, de Marta, daquele povo que estava ali lutado diante da morte de Lázaro, né? Jesus chora no versículo de João 11, capítulo 35, tá lá, Jesus chorou, né? Então, não é na terra, não é aqui que nós vamos, né, talvez ser tão, né, recompensados, né? Cada um dos discípulos de Jesus teve uma morte, né, de mártir. Pedro, por exemplo, foi né, crucificado de cabeça para baixo, né? Alguns decapitados, outros, né, duramente perseguidos. Então, aqui na terra não é o lugar de descanso, não é o lugar onde nós vamos vencer todas as batalhas, né? Essa vitória que a própria palavra diz, que em todas as coisas somos mais que vencedores, né? É mesmo aquelas coisas, aqueles momentos de amargura, aqueles momentos de escassez, aqueles momentos de batalha intensa em que nós perseveramos, em que nós mantemos a nossa fé, em que nós mantemos os nossos olhos fitos em Jesus, nas suas promessas, né? Então, aqui na terra não há vida fácil, não para ninguém. A vida tem as suas adversidades naturais, né? O nosso corpo está sujeito a todo tipo de coisas, né? Nós estamos sujeitos a isso, e pela graça de Deus é que todos os dias nos levantamos pela sua misericórdia, como diz, né, a própria palavra, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, né? E quantas vezes nós somos ingratos, porque muitas vezes temos o nosso alimento, temos um teto, né, mesmo diante das dificuldades, e nos queixamos, né, e reclamamos e não percebemos o que temos, só percebemos aquilo que não temos, né? É uma geração ingrata. Somos uma geração que muitas vezes sabe reclamar, né? E reclamar é retroceder. Não há caminhada, não há uma constância nessa jornada, mas muitas vezes é 2 passos para frente e 10 para trás, né? É retrocedendo. Por isso, temos muitos meninos na fé, né? Precisamos melhorar muito em relação a isso, a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, né? Vivermos realmente aquilo que nós tantas vezes falamos e pregamos. É muito importante que possamos a cada dia reconhecer o senhorio de Deus, de Cristo, né? E crer simplesmente. Prosseguindo, Jesus vai dizer, né, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui eu quero fazer uma pausa e dar uma ênfase muito grande, porque Jesus frisou muito isso em vários textos, né? Nós precisamos começar a olhar para os outros com um olhar mais amoroso, mais compassivo, né? Com um olhar mais empático, assim como o Senhor fazia, né? Quantas vezes cristãos sabem criticar, sabem falar mal, sabem mandar ir para o inferno, né? Fulano vai para o inferno porque fulano não faz isso, fulano não faz aquilo, fulano peca assim, fulano peca assado. E quem somos nós para apontarmos o dedo, né? Ai de nós se não fosse o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, nenhum de nós se salvaria,
nenhum de nós teria o privilégio que temos de sermos chamados filhos de Deus, né? Se não fosse Jesus naquela cruz. Portanto, a sua morte salvífica foi para toda a humanidade, não é exclusividade minha nem da religião X nem da religião B. A propósito, Jesus nunca pregou uma religião, ele pregou uma vida, né? Um caminho, onde ele é o exemplo, é o modelo perfeito para que nós pudéssemos olhá-lo, aprender com as suas pegadas, com o seu caminho e nos esforçarmos para vivermos o mais parecidos o possível, né? Então, muita gente vai cair do cavalo nessa matemática, porque se acham muito bons, se julgam muito santos, onde na realidade já pecam só por julgar, né? Já se colocam aí diante de Deus nessa posição, né, de não receber nem o seu perdão, porque na oração do Pai Nosso, né, ele nos ensina a perdoar assim como nós, né, a sermos perdoados assim como nós perdoamos. É isso que nós oramos ao Senhor. A oração modelo de Jesus passa por esse prisma, né? Eu recebo do Senhor aquilo que eu ofereço às pessoas, né? Isso é muito sério e nós precisamos rever muito esse conceito, os aprendizados que temos, como nós agimos de forma, né, tão tradicional, como esses religiosos da época, que deixaram de perceber a grandeza do Senhor ali no meio deles, operando grandes sinais e prodígios, né? E todas as vezes em prol do outro, em prol das pessoas, né? Independente de quem era a pessoa. O Senhor não queria saber se a pessoa era pecadora ou não. Ele queria trazer ali alegria, restauração, cura, libertação, né? Nós muitas vezes condenamos e queremos mudar as pessoas para que as pessoas falem como nós, ajam como nós, façam e pensem como nós. Deus não criou ninguém igual, né? A graça de Deus, ela se apresenta de forma multiforme, né? Cada um é de um jeito. A ciência já constatou que nenhum ser humano, nem os gêmeos idênticos, tem a mesma digital. É um Deus poderoso, é um Deus muito criativo, é um Deus que criou cada um, né, diferente do outro. Não existe ninguém igual a ninguém, portanto, precisamos respeitar e amar como as pessoas são, com todas as suas deficiências, assim como eu tenho as minhas deficiências em algumas áreas, cada um tem as suas e cada um tem as suas potencialidades, por isso todos são importantes. O apóstolo Paulo vai ensinar, né, que nós somos comparados a um corpo, a igreja de Cristo, que não é a X nem a Y, nem da religião X nem Y, mas são pessoas, né? A igreja do Senhor é como um membro, né, com um corpo bem ajustado, com vários membros e cada um com a sua função, né? O dedo tem uma função, o olho tem outra função, o coração tem uma função e não existe isso, eu não sei quem é mais importante, o pastor, o apóstolo, nada disso. Todo membro é muito importante para o corpo. Para o corpo funcionar perfeitamente, cada membro, a unha, né, o dedinho menor do pé, ele precisa estar ali para gerar o equilíbrio de todo o corpo e por aí vai. E nós precisamos começar a entender isso e praticar junto às pessoas. Nós vamos prosseguir, né? Agora nós vamos lá em Isaías, capítulo 53, texto maravilhoso, né, profético, onde o profeta Isaías profetiza sobre o Senhor, sobre a sua vinda. E olha que coisa maravilhosa, nós vamos ler o versículo de número 2 e 3 que diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso.
Aqui nós percebemos Jesus, né? E hoje nós vemos as pessoas tão preocupadas, né? Em estar assim, estar assado, se combina com não sei o que, se está assim. Primeiro, né? O rei, o dono, o criador, né? Desde o seu nascimento, ele vem nos ensinar a simplicidade, a humildade, né? Jesus, ele vem ao mundo, não é num palácio, não é num castelo, como merecia até, mas ele vem nos ensinar sobre a humildade, né? Sobre o valor das pequenas coisas, das coisas simples. Jesus, ele nasce no estábulo, né? E ele está ali numa manjedoura onde os animais se alimentavam, né? Não haviam ali, né, paparazzis, né? Não haviam ali nada de tão sofisticado, né, para o rei, para o criador, para o dono de todas as coisas. Mas havia ali, né, um gesto de amor da mais alta grandeza, né? Jesus se doando, encarnando para tomar a minha dor e a sua, para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, para que um dia, dentro do propósito daquilo pelo qual fomos criados, para sermos eternos, pudéssemos experimentar novamente essa eternidade. Então ali estava, naquele estábulo, né, a maior prova de amor que já existiu, né, Jesus. E toda essa humildade, todo esse amor vem com muita simplicidade para que nós entendêssemos que não é o dinheiro, não é a aparência, não são, né, os títulos, não é o poder, né, te compra o poder, nada disso, mas é o valor do que realmente somos, pessoas humanas, né? Precisamos entender isso. E o Senhor, ele não era, né, como hoje que as pessoas estão tão preocupadas, né, com a aparência, com a formosura. A essência da nossa vida é o que temos dentro de nós, é o que carregamos no nosso coração, são sentimentos que alimentamos, né, e expressamos uns pelos outros. Essa é a maior riqueza, né? Se com dignidade, se com honestidade, se com verdade. É isso que faz de alguém grande, né? Jesus ensinando a João, né, ele vai dizer que no reino o maior é o que serve, é o menor. E Jesus veio como pequeno, né, na sua infinita grandeza, para nos ensinar que é assim que se vive uma vida humana de qualidade, com graça e poder. Que possamos, né, não simplesmente sermos religiosos ou simplesmente cheios de conhecimento, mas praticarmos essa palavra, praticarmos no nosso dia a dia. O Evangelho é dotado da vida cotidiana, não são os momentos em que estamos ali na nossa religião, estamos no templo, estamos seja onde for, mas é no dia a dia, né? Como nós lidamos uns com os outros, como nós valorizamos o outro ser humano. É assim, né? Os valores do reino de Deus passam pelo tesouro maior que existe hoje nessa terra, que são as pessoas, somos nós, sou eu, é você, e precisamos entender isso e viver isso a cada dia. Prosseguindo, Lucas 10, 20, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Né? Olha Jesus mais uma vez, né? O ser humano, nós somos tão bobos, né? De repente, uma manifestação de poder, um sinal, que não tem nada a ver com a gente, né? Porque nós não temos o poder de nada. É Deus, é o seu poder, é o nome de Jesus.
Por mais que sejamos usados, não podemos ficar bobos, né? Jesus aqui, ele faz uma observação muito grande, né? Os discípulos saíram e os demônios se submetiam ao nome de Jesus através deles. E eles todos, né? Muito felizes por isso. Então Jesus vem dizer, olha, a alegria de vocês não deve ser por causa disso, mas sim porque o nome de vocês está lá escrito nos céus. Esse é o grande tesouro e o maior poder que possa existir na vida de um ser humano. Porque é esse nome, é o nome de Jesus, é sobre este nome, né, que todos os outros nomes um dia vai se curvar e vai constatar que realmente Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. E felizes de nós, quando nós percebemos isso e entendemos e aceitamos esse sacrifício que Ele fez, né, para nos permitir ter acesso pelas portas à cidade maravilhosa um dia, para vivermos com Ele eternamente. Aleluia! Louvado seja Deus por este amor tão grande, tão sublime. Muito obrigado, Senhor. E nos perdoe por sermos, às vezes, tão ignorantes de não percebermos essa simplicidade que se deu, né? Essa simplicidade de tamanho amor através do Teu Filho por nós. Prosseguindo, né, em Marcos 17, eu fiz uma pegadinha no estudo para o pessoal e agora eu estou falando a pegadinha. Marcos é só até o capítulo 16, tá? Então é Marcos 10, 22. 10, 22 que vai dizer o seguinte: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. Também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Todo o Evangelho, toda a palavra de Gênesis a Apocalipse nos revela Jesus. Aponta para Jesus. Todo o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, é sombra do que viria no Novo Testamento, na Nova Aliança. O Filho de Deus se revelando a nós, e através do amor do Filho, nós percebemos e vemos o próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa, tão simples e tão maravilhoso. E as pessoas não percebem. Precisamos nos ater, precisamos rasgar todas as tradições, todos os ensinamentos que fogem à palavra e nos voltar para esse Jesus tão simples da vida humana, cotidiana, no seu amor por nós, né? Mostrando os verdadeiros valores do reino de Deus. Coisa maravilhosa. Para fechar, né, o nosso estudo não poderia ser num outro capítulo, no outro livro. 1 Coríntios 13, 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículos de número 4, número 7, 11 e 13. Então vamos lá. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, se sentir orgulhoso. Não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses próprios, não se exaspera, irritar muito. O amor não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e a tudo dá suporte. Esse é o amor de Deus. Esse é Jesus. Esse devemos ser nós, mergulhados, entranhados por este amor, que é bom, que é paciente, que não arde em ciúmes, que não se irrita muito, que não se ensoberbece,
né? Quantos cristãos cheios de soberba, olhando para aquele que comete erros como se fosse melhor. Não é. Todos nós pecamos todos os dias. 1 João, João vai dizer: aquele que diz que não comete pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Todos nós somos errantes e pecadores. A diferença é que alguns pecados estão visíveis, estão claros, né? Um usuário de drogas, né? Um homossexual, né? Enfim, esses pecados que a gente percebe, o adultério, né? Até mesmo, esses pecados que a gente pode ver, que a gente percebe as pessoas praticando, né? São pecados que estão ali visíveis. Mas os nossos, né? Quantas vezes num pensamento, quantas vezes na mentirinha, quantas vezes no jeitinho de querer transformar, na omissão, são pecados. E diante de Deus não existe a medição, a menção do pecado, né? Diante de Deus, se eu peguei 1 centavo, 1 cêntimo, é a mesma coisa se eu pegar 1 milhão, 1.000 euros. É a mesma coisa, é pecado da mesma forma. Jesus ensinando sobre o pecado, sobre a nossa miséria, ele vai dizer que aquele que olhar para uma mulher e desejar no seu coração já cometeu adultério. Pensa, quantas vezes, né, nós sabemos de alguém que adulterou, nós vamos cheios de pedra, de culpa, de não sei o quê, né, mandando a pessoa para o inferno, porque é assim, onde as escolas que eu passei por aí nas igrejas, era assim, né? O dedo sempre julgando, sempre condenando. E Jesus vai dizer o seguinte: olha a nossa hipocrisia. Muitas vezes ninguém viu, ninguém percebeu, só eu e Deus. E aí está o problema. Ele vê tudo, ele prescuta tudo. Antes que a palavra não chegue à língua, à boca, ele já sabe o que, é que a gente vai dizer. Então pensa, por isso é um Deus tão amoroso, é um Deus tão compassivo, é um Deus tão misericordioso, é um Deus tão grande. E quem somos nós para querermos ser alguma coisa diante das pessoas? Não, né? É chegado o tempo de realmente vivermos o evangelho simples de Jesus, o evangelho do amor, o evangelho que dá suporte para o fraco, para o pequeno, né? Para aquele que está tão perdido às vezes, se reencontrar, né? Então, que a gente possa rever. O versículo de número 7 vai dizer: o amor tudo sofre, tudo crê. Nossa, eu conheço muita gente que fala que ama e aqui já toma bomba, né? Então, a gente precisa muito ficar atento a isso. O amor, amor de verdade, tudo crê, tudo sofre. Olha que coisa maravilhosa. Eu me lembro de Jesus, né, lá no Getsêmani, e Jesus vai dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Quantas vezes nós cantamos amar a Deus, falamos, né, que toda a lei se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas no primeiro nós já tomamos bomba, porque a primeira adversidade, a primeira dificuldade que vem, muitas vezes chutamos tudo para o espaço. E aquela pessoa de tanta fibra, de tanta fé, nós não percebemos mais. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Versículo de número 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quantos cristãos hoje se enquadram nessa palavra? Mas não no contexto completo, só na parte A. Age como menino,
pirracento, birrento, não tem entendimento das coisas, realmente não estudam a palavra, não se alimentam da fonte. Crianças lançadas ao vento, né? Criança, você contou uma historinha, ela acreditou. Quantos são e estão assim? Precisamos melhorar, nós precisamos estudar, precisamos conhecer realmente esse Deus maravilhoso, esse Deus tão poderoso, tão amoroso. Quando cheguei a ser homem, o homem aqui não tem a ver simplesmente com a masculinidade, mas tem a ver com o caráter, com uma palavra só, com ser alguém completamente sincera. É o que é e acabou. Sujeito é sujeito homem. É aquele que o que ele falou, ele cumpre. Se ele marcou 19, se ele marcou 15 horas, é 15 horas. Se ele deu a palavra que dia 10, é dia 10. Se ele falou com você que ele vai levantar 3 horas da manhã e vai, ele vai. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O reino de Deus não pode ter como representante crianças. Criança brinca, criança se dispersa. Criança, mesmo na hora que fala uma coisa, depois fala outra. Homem não. Homem é como o próprio Jesus ensinou. Sim é sim, não é não. E ponto. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. São os pilares do Evangelho, da nossa caminhada humana. Nenhum ser humano vai ter qualidade de vida ou sucesso na sua jornada sem fé, sem esperança e sem amor. E o versículo prossegue. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Jesus nos ensinou: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você quer ver Deus na vida de alguém realmente? Não é a manifestação dos dons espirituais, não é a pessoa estar na igreja de segunda a segunda, não é a pessoa falar como crentes falam. Não. É o amor na vida desta pessoa. É como ela reage diante das coisas, das circunstâncias, das pessoas. É o amor que ela carrega na sua vida. Foi por amor que Jesus se deu por nós. E deve voluntariamente, aceito por nós, deve ser o amor que nos conduza a fazer todas as coisas. É isso, meu povo. Deus abençoe você ricamente. Um grande abraço e até a próxima semana com o próximo estudo. Em nome do Senhor Jesus, cada semana teremos um estudo desse aqui. Curta, compartilhe, mande para o irmão, para a irmã, fique à vontade. Deus te abençoe poderosamente, um grande abraço e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, pessoal.